Ô, Gabriel, fala pra gente aí. Agora você completou mais um ciclo. Tu acredita em vida após a morte? Cara, acredito. Acredito. Acredito, não sei exatamente o que, já acreditei em algumas coisas. Hoje eu fico bem quieto com isso, não falo muito de religião, tenho bastante aversão a qualquer crença, qualquer coisa, porque eu acho que tem um mal muito grande no mundo quando envolve esses assuntos. Mas acredito sim. Acredito que exatamente o que eu não sei o que é, já pensei muito sobre isso, mas acredito em alguma coisa, algum algoritmo, já tô viajando nesse sentido. Uma coisa fora de religiões constituídas, né? Um negócio seu. Sim e não, porque as referências que a gente tem sempre são de alguma religião, então qualquer crença que a gente for montar, ela tem pelo menos uma base de alguma coisa que a gente aprendeu em algum momento, e todo mundo vive, seja numa escola, seja em qualquer lugar que você vai, você tem uma base comum, que é o que a maior parte que é o que a religião que as pessoas mais comentam, né? Então, por exemplo, o acesso à religião que eu tive na maior parte foi católico, foi espírita, também tive um pouquinho e tudo mais, mas desacredito em muita coisa, cara. Mas eu sei que tem algumas coisas aí que a gente provavelmente vai descobrir com o tempo, mas a ciência vai responder, não vai ser uma coisa, sabe, mágica. Vai ser ciência e a gente vai descobrir algumas coisas aí. E aí esse é o meu plano de, tipo, vida pós a morte. Que a ciência vai explicar e vai dizer, e a gente vai aceitar que é uma coisa natural. Mas por enquanto eu prefiro acreditar que a gente vira petróleo, tá? Ah, entendi. É isso que eu... Era essa que é minha próxima pergunta agora, e você já respondeu. Se era uma coisa mais metafísica. Essa coisa, eu acho muito poética a visão científica da vida após a morte, de você fazer parte do todo. Pois é. Como já fazemos. Nossos átomos aqui, eles são compostos aqui, a gente é poeira de estrelas. Uhum. Literalmente, cientificamente. Nós somos compostos de poeira de estrela. Né? É bem poético, é bem legal. Tem essas visões aí mitológicas, elas são muito difíceis de você olhar elas de uma maneira ponderável a partir de um ponto de vista sem fé. Né? Porque com fé você pode acreditar em tudo. Essa é a verdade, né? Tem gente que acredita no Bolsonaro. E você, Renan? Tu acredita em vida após a morte? Sabe que durante muito tempo eu fui católico, né? E assim... Cilada, hein, Bino? E olha que curioso, se me perguntasse qual religião que eu seguiria, eu seria católico. Bem tradicional mesmo, assim. Inclusive, eu acho legal a ideia de tradição dentro da religião católica, assim. Com todas as merdas que eles fizeram, óbvio, né? Não é... E com todo o machismo estrutural, porque, tipo assim, é que eu trabalhei, cara, com umas freiras da teologia da libertação quando eu era mais novo, no colégio. Foi o primeiro colégio que eu trabalhei. E essas freiras, cara, elas tinham uma visão, assim, do que era Jesus, por exemplo, muito bonita, assim, tá ligado? Muito bonita, tipo, de ficar emocionado mesmo. E elas que faziam os cantos, se organizavam e tal. Então, nessa perspectiva, até me consideram, em termos, assim, de gostar, né? Eu seria um cristão no sentido mais dessa lógica de teologia da libertação. Porém, cara, os anos passaram e eu me tornei um cara muito duro, né? Hoje eu tô full time ateu, assim, saca? Não... Uhum. Apesar de, tipo assim, eu já fui pra Juazeira do Norte, cara, no interior do Ceará, que é o lugar que tem a segunda maior romaria do Brasil. Eu fui lá visitar um amigo meu, participei da romaria, sabe? Eu curto pra caralho religião, Mas é aquele mecanismo de crença em algo assim, me falta. Fé eu tenho, né? Que as coisas podem mudar, que tu pode fazer, mas assim, essa crença ultimamente anda me faltando, assim, né? Seria mais essa minha... E junto com isso, porque eu acredito... A minha dúvida, cara, é sempre... Eu quero ouvir o André, o que ele pensa sobre isso também, mas a minha dúvida é só com o que acontece com a nossa consciência, sabe? Eu acho que... É por isso que eu acredito que tem alguma coisa. Porque eu imagino que... essa coisa do cérebro, do que a gente pensa, do que a gente... Eu acho que isso deve acontecer alguma coisa, só não sei exatamente o quê. Porque algumas limitações é o físico, é o material que tem para algumas... Até cálculo, mas matemática e física, sabe? Voltar pra natureza é vida, né, meu? Sim. Isso eu acredito, sim. Sabe por que você acha isso, Gabriel? Essa questão da consciência que você disse? Porque a gente se acha muito importante.
Uhum. Você dá uma importância para sua consciência, porque, obviamente, sua vida gira em torno dessa consciência, Sim, na verdade. é verdade. E aí a gente vai dar muita importância para essa consciência. Mas se você olhar só o universo observável, você vai conseguir mensurar a pequeneza de um ser humano. Uhum. Um ser humano. Se você for analisar os fenômenos naturais a partir do universo observável, esses grandes fenômenos, das supernovas, pequenos fenômenos como as sementes que viram a planta, você não vai encontrar em lugar algum uma tendência de reciclagem de, entre aspas, consciência. Uhum. Você pensa nisso se fosse uma formiga? Formiga morre, você acha que a consciência daquela formiga vai para outra formiga em algum momento? Não. Ou para algum outro lugar, vai ser salvada ali no HD? Não, mas eu acho que existe um outro entendimento de consciência. Tipo, a árvore, por exemplo, pelo que eu entendo, sabe? Ela tem noção do que ela precisa fazer para sobreviver. E o que eu estou chamando de consciência não é o pensar e achar que é superior, e não é desse sentido, mas é o entendimento do que você é e o que você está fazendo parte de um todo. Disso que eu tô falando. Eu acho que isso deve continuar de alguma maneira, sabe? Porque eu não sei, eu andei lendo algumas coisas. Mas aí, rapidinho, deixa eu dar uma vírgula aqui, só para eu saber exatamente do que você está falando. Uhum. Quando você fala consciência, eu imagino essa consciência de que eu sou o André, que nasci no lugar tal, no dia tal, minha mãe é tal, meu pai é tal. Uhum. Você acha que essa consciência, dessa consciência que eu estou falando, que eu acredito que ela não faz sentido do ponto de vista da observação lógica. Eu tô falando mais por causa dessa nossa pequeneza. Entende? Essa consciência que eu tô falando. Porque quando eu falo em vida após a morte, aí vai me perguntar, acredita em vida após a morte? Não. Porque quando as pessoas falam em vida após a morte, pelo menos é uma impressão que eu tenho, elas estão falando nisso. Sim. Sabe? Eu sair desse corpo aqui e continuar com essa consciência. Mesmo que essa consciência se junte com outras vidas. Uhum. Mas eu vou ter consciência de todas as vidas, inclusive dessa. Ou mesmo que eu faça parte do todo, eu farei parte do todo com essa consciência aqui. Uhum. Entende? Cara, Isso eu acredito que é impossível. É que eu tava ouvindo um podcast sobre tratamentos psicológicos com alucinógicos e tal. Não, com alucinógicos e tal. É um podcast bem interessante, é um cientista que tá falando ali, comentando sobre isso. E aí eu cheguei num ponto que era justamente isso que ele tava falando, de algumas pessoas que têm umas experiências que, tipo, transcende algumas coisas, que a pessoa passa a ter uma percepção diferente do todo, que a pessoa chega num negócio que ela se entende num lugar diferente. Ela passa a se entender e passa a entender o que ela é nesse todo. E aí eles entraram numa discussão e aí eu percebi que, por exemplo, sabe essa discussão que a gente tem de será que nós estamos sozinhos ou será que nós não estamos sozinhos no universo? E alguns dizem não, provavelmente a gente não tá sozinho. Mas eu fiquei pensando, sabe o que seria pior do que descobrir que a gente não está sozinho nesse universo? Seria descobrir que a gente está sozinho. Imagina que loucura angustiante, por exemplo, você descobrir que você tá sozinho no universo todo. E aí eles estavam discutindo sobre o que seria essas coisas que a gente produz, sabe? O que seria pensamento, essas coisas que a gente faz, consciência, isso que a gente tá fazendo. Isso é algum tipo de material? Isso é alguma coisa que é produzida em alguma instância, alguma coisa que isso fica, que isso esvazia, vai pra algum lugar, sim ou não? E se isso é alguma coisa, pra onde isso vai, se é que isso vai pra algum lugar, entende? E aí por isso que eu digo que essa é a minha percepção de que provavelmente isso vire uma outra coisa, mas não exatamente que eu tenha consciência que antes eu era o Gabriel e que eu tinha isso e aquilo e agora eu viro, não. É só uma mudança de... Porque, tipo, querendo ou não, gente, a gente vira petróleo depois que se passar muito tempo, entende? Eu acho que você só passa a fazer outras coisas, você vira uma outra coisa, mas você não fica pensando, sabe? Sou um ser vivo, vou trabalhar, vou pagar conta, não.
Mas eu imagino que deva ter alguma coisa, sabe? Mas é que isso aí já faz parte do processo natural, né? Tipo, tu morre, tu entra, sei lá, tu pode ser adubo pra flor.